que eu conversando com o Marrone, né, eu disse, Marrone, qual que é a próxima, né? E eu estava com uma vontade de sugerir o nome da Miriam. E o Marrone me disse, é a Miriam. Falei, pronto, fechou todas, unanimidade. Né? Então, Marrone, já que você pensou na minha nova presidente aí, recém-saída, apresente-a, por favor. Muito bem. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los em mais uma dessas atividades culturais da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir e ver a professora Miriam da Costa Oliveira, que é uma médica, cientista, ex-reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora titular de endocrinologia, especializada em neuroendocrinologia, tem um serviço de neuroendocrinologia na Santa Casa, da qual ela é a chefe e fundadora, é irmã da Santa Casa, membro titular da Academia Sul-Grandense de Medicina, é uma pessoa participativa, ativa, organizada, trabalhadora e, sem dúvida nenhuma, deixa para nós até agora um legado muito grande, seja na universidade, seja na sociedade, seja na academia. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco e esperamos que a senhora nos deleite nessa próxima hora com a sua sabedoria e bom gosto. Prazer em tê-la. Muito obrigada, meu professor e meu grande amigo, Cláudio Augusto Marrone. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada a vocês todos, porque é um prazer conviver com vocês. Vai ser um prazer conviver com vocês nessa próxima hora. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a arte visual como registro histórico da medicina. Eu vou fazer algumas partes nessa apresentação, que vocês logo vão identificar, embora não tenham subtítulos, e no início vai ser uma parte mais teórica, e depois ela vai ser mais ilustrativa. Esse primeiro slide, ele é um pouco pesado, mas necessário a sua leitura, porque ele é conceitual, né, sobre a definição de arte. A arte é uma forma universal de expressão humana que transcende culturas e épocas. É um conceito subjetivo e em constante evolução. Vocês verão mais adiante que não há concordância sobre ser um conceito subjetivo. Depois nós vamos ver. As manifestações artísticas, desde as pinturas rupestres até as obras contemporâneas, servem como registros visuais, sonoros e textuais que nos oferecem elementos para entender a história dos povos e suas realidades. Portanto, a arte contemporânea, ela apenas espelha a nossa experiência atual como povo. As disciplinas das humanidades, filosofia, história, sociologia, antropologia e literatura, fornecem um arcabouço teórico e conceitual que nutre e contextualiza a produção artística. Juntas, arte e humanidade nos permitem explorar a vastidão da experiência humana. Então, essa parte com fundo preto, que diz cultura é tudo, na verdade, é um cartão postal. Ele é distribuído gratuitamente para os visitantes do Centro Cultural da URGS, tem um maço desses cartões no balcão de entrada, né? Cultura é tudo, e eu resolvi imitá-lo e colocar arte é tudo. Arte, aqui no sentido, agora sim, meu subjetivo, do que eu chamo de beleza, que é um conceito que nós vamos falar agora. Ombrich, esse autor, que já foi comentado numa das reuniões culturais passadas, ele é o escritor de um dos mais divulgados livros de história da arte. E na introdução
a primeira frase do livro diz: de fato, aquilo que chamamos arte não existe. Existem apenas artistas. Eu acho que a gente deve interpretar isso como uma pequena provocação, porque realmente o que nós vamos nos apegar é o que diz Nietzsche: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Como eu mencionei, a arte flerta com a beleza. No entanto, para ver a beleza, é preciso perceber, além das imagens e das palavras. Nós podemos ver o mundo de outro modo, não procurando usá-lo ou explicá-lo, mas contemplá-lo. Beleza exige atenção, mas menos de 10% das pessoas sabem contemplar o belo. Eu não sei como foi calculado esse percentual, mas, na verdade, eu acho que a noção é real e muito curiosa, porque não são todas as pessoas que sabem apreciar a beleza. Em concordância com esse texto, Oscar Wilde diz: toda arte é inútil. A arte tem que ser bela e não útil. A beleza está acima da utilidade. É uma necessidade moral e espiritual. Em 2009, um filósofo chamado Roger Scruton escreveu um livro intitulado Beleza. E logo depois, nos 2 primeiros anos, não sei exatamente qual dos dois, foi divulgado um vídeo dele sobre o conteúdo do livro, chamado Why Beauty Matters, que esse vídeo eu vi várias vezes. Ele viralizou na época. Claro que viralizou no conceito de viralização de lá, dos anos 2010, não dos atuais. E neste livro, e neste vídeo, o autor analisa o que eu coloquei, entre aspas, crime da arquitetura moderna, a partir dos anos 1960, que assumiu o critério de utilidade, quando são os detalhes inúteis que dão vida ao lugar e fazem uma casa. Eu trouxe algumas fotos de viagem, de fachadas, onde vocês veem um alto relevo, uma máscara, uma pintura, pequenos detalhes na pedra, uma pequena capela entre os tijolos, outras pequenas esculturas. Estas 5 iniciais são de diferentes cidades da Itália. Esta aqui, a última, é de Estrasburgo, na França. Então, isto é o que são detalhes, entre aspas, inúteis. E quando a gente tira esses detalhes da arquitetura, é questionável o resultado, ao menos para alguns. E esse autor, além de classificar de uma maneira negativa esse progresso da arquitetura do século passado, ele analisa igualmente o crime, de novo, entre aspas, da arte visual, também no século XX, quando os artistas passaram a se preocupar em quebrar padrões, em serem originais e impactar o espectador. Parece que essas chamadas bizarrices iniciaram após Duchamp, em 1917, que levou para uma exposição em Paris um mictório assinado com um pseudônimo, e que aquilo causou furor na época e parece que abriu a porteira para outras situações de experiências. E aqui, o que eu tinha comentado lá no início, esse autor diz que a beleza não é subjetiva, ela é baseada em sentidos racionais. A beleza do corpo humano, da natureza, música, literatura. Bem, um colega nosso, médico, Jorge Pereira, que eu lembro, ele é baiano, fez uma palestra em março de 2023, onde colocou: a medicina é ciência, mas a atividade assistencial é uma arte
que envolve sensibilidade, empatia, solidariedade, cumplicidade, espiritualidade, disponibilidade e escutatória ativa. Ele proferiu essa palestra dentro do curso Medicina da Pessoa, do nosso colega acadêmico Camargo, que realiza esse curso com absoluto sucesso desde 2020. E ainda, nesse campo da generalidade, eu trouxe outro colega nosso, médico e confrade, Jaberton Costa da Costa, diretor do Instituto Cérebro, que escreveu o seguinte: a fascinante intersecção entre o cérebro, os sentidos e a espiritualidade é um campo de pesquisa interdisciplinar que ilumina aspectos profundamente humanos. A compreensão da espiritualidade se estende além dos limites da ciência e da religião, abarcando um espectro mais amplo de disciplinas, da psicologia à arte, da filosofia à teologia. Por que a arte é importante na medicina? Primeiro, pelo desenvolvimento da empatia. Ela pede a observação cuidadosa e permite o contato com diferentes visões, e que isso é fundamental na relação médico-paciente. Depois, pelo incentivo à criação, porque a arte estimula a diversidade de pensamento e a conexão de ideias. Também pela redução do estresse, aqui, neste momento, o estresse da rotina do médico. Depois nós vamos ver do paciente. E pela humanização da medicina, porque a arte permite o desenvolvimento de uma visão mais holística do paciente, incluindo aspectos biológicos, sociais e emocionais. Qualquer forma de arte humaniza na medida em que estimula o desenvolvimento da inteligência emocional. Palavras, novamente, do nosso colega Camargo, na coluna Um Apelo às Artes, publicada em agosto de 2023. Bem, quanto à tipologia das artes, se a gente deixar de lado a pré-história, a tipologia começa com a história da construção de prédios, da pintura de quadros e da confecção de estátuas. Quando aconteceu o Manifesto das Sete Artes, em 1923, que incluiu, aliás, o manifesto foi feito para isso, para a inclusão do cinema como arte, elas se tornaram 7 naquela ocasião. Hoje, oficialmente são 11, mas a gente sabe que existem várias derivações, e o nosso tema, a partir de agora, é exclusivamente artes visuais, né? Pintura e escultura. E como que os temas médicos evoluíram na área das artes visuais? Aqui está ordenadamente, né, em cronologia. Primeiro, a antiguidade. As primeiras representações médicas podem ser encontradas em pinturas rupestres e esculturas distribuídas entre 40.000 e 8.000 a.C., e que nós não vamos mais falar, né, desse período. Uma ocasião só, eu vou mostrar uma imagem, mas não é de pintura rupestre, é de escultura. Depois veio a mitologia grega, 750 até 500 a.C. Depois a Grécia Antiga, com Hipócrates, 400 a.C., um pouquinho depois o Galeno, que deixaram escritos e ilustrações, e mais ou menos na mesma época aí, o Egito Antigo, especialmente com papiros médicos ilustrados, mas não só com eles. Então, eu, como disse, não vou mencionar a pré-história, e vou começar pela mitologia grega. Na mitologia grega, a relação saúde e arte iniciou quando foram vinculadas à saúde algumas divindades, né? Começando pelo Asclépio, ou Esculápio, o deus da medicina e da cura. Era filho de Apolo, pregava o poder das ervas e da cirurgia, e está citado na Ilíada de Homero. O Asclépio, se eu não me engano, teve 5 filhos, mas entre esses 5 teve 2 filhas, a Ígia, ou Igea, deusa da saúde, e a Panaceia, ou Panacea, deusa da cura. Além dessa família, pai e 2 filhas, deuses, né, a própria Atena, ela teve um epíteto de Ígia. Em determinado momento, ela também foi considerada deusa da saúde. No Museu Capitolino tem uma
escultura com o nome Atena Ígia. Bem, os nomes de Apolo, Asclépio, Panaceia e Ígia estão no juramento completo de Hipócrates. Por que que hoje eles não aparecem? Bom, isso vocês sabem, no século passado houve uma reunião, pelo menos aqui no Brasil, de pessoas envolvidas com formaturas médicas e deliberaram que não fazia mais sentido permanecer no juramento o nome de divindades gregas. E então ele foi sumarizado, né, o juramento, e persiste até hoje de maneira igual àquela decisão que tomaram no século passado. A partir de agora, então, nós vamos começar a ter ilustrações. Eu procurei colocar só ilustrações de fotografias pessoais, né, até para as coisas que estão publicadas, vocês conhecem muito, e eu quis fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, aqui eu trago o Asclépio, em 2 esculturas, primeiro à esquerda no Museu Vaticano, e à direita no Palácio Pitti, em Florença, e que vocês veem que ele é facilmente identificado pelo bastão como uma única serpente enrolada. Depois nós temos Hipócrates, então. Ele tem uma obra, o Hipócrates, chamada Corpus Hippocraticus, que é uma coleção de aproximadamente 60 textos com uma perspectiva racional da medicina, a organização do homem quanto aos 4 fluidos, a bile amarela, a bile negra, pleuma e sangue. E, curiosamente, a introdução de fatores ambientais. Um desses textos é intitulado Águas, Ares e Lugares. Portanto, não há nada de moderno nesse tema. Isso vem vindo com ele. E essa produção do Hipócrates é chamada, dentro da história da medicina, de arte e ciência hipocrática milenar. Aqui nós temos um outro desenho do Hipócrates, de autoria da Fernanda Martins Costa, uma exposição chamada Corpus Hippocraticum, na Casa da Memória Unimed, de 2020. Agora, na cultura egípcia, eu trouxe um fragmento de parede do templo de Kom-Ombo, que essas paredes, como vocês sabem, têm hieroglifos, tem flores, tem frutas, mas tem esse lindo painel com instrumentos cirúrgicos. Alguns eu consigo identificar bem, tem colheres, tem facas, tem espátula, alguns eu realmente desconheço. Então, isso aqui é a arte médica presente no período egípcio. Agora, nós vamos mencionar como o contrário, como que a medicina influencia a arte. Antes nós tínhamos visto a arte influenciando a medicina, agora nós vamos inverter os papéis. Primeiro, inspirando, porque o corpo humano saudável ou doente, as doenças e epidemias, os tratamentos e procedimentos médicos e os avanços científicos são permanente fonte de inspiração para artistas. Depois, porque a representação de doenças oferece um registro visual da evolução da medicina através dos tempos. A pesquisa necessita ilustrações, fotografia médica e arte digital, e os museus de anatomia servem como uma experiência estética. A endocrinologia, que é o meu campo, talvez seja a maior fonte de inspiração de artistas. Nestas fotos, um belo exemplo, mostrando obesidade, 3 casos de nanismo hipofisário, um de síndrome de Séquel, que cursa com nanismo, e 2 gigantes. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro da obesidade. Esse é o único pré-histórico que eu trouxe, que é de aproximadamente 22.000 a.C., e que é a primeira Vênus conhecida, Vênus de Willendorf, que foi encontrada recentemente, se eu estou certa, em 1908, numa escavação perto da vila de Willendorf, na Áustria, por isso que leva esse nome. E que aqui, possivelmente, ela faça um papel de deusa da fertilidade, com amplos seios e quadril largo, que eram sinais clássicos de fertilidade, e que
o rosto dela não está bem explícito e que tem uma touca ou um cabelo entrelaçado, não se sabe muito bem. Como ela é de calcário, isso não é daquela região, possivelmente ela tenha vindo da Itália, e ela tinha uma coloração avermelhada que se perdeu. Essa estátua, ela tem 11 centímetros, ela é extremamente pequena, e ela pertence ao Museu de História Natural de Viena. Saindo da obesidade, eu vou então para a acromegalia. Não é o gigantismo ainda, é a acromegalia. Nós temos aqui o Akhenaton, que é classicamente tido como exemplo de acromegalia. Só que isto não é um consenso. Eu, por exemplo, não concordo, junto com outras pessoas que também não concordam. A origem dessa ilação é porque aqui a gente tem uma orelha um pouco grande e tem prognatismo. Mas é só o que tem. Quando se faz um estudo com inteligência artificial, e vocês olham o que seria o Akhenaton, ele não tem praticamente nada de uma face acromegálica. Ele não tem a proeminência do frontal, não tem as rugas acentuadas, não tem o nariz alargado e grosseiro, não tem os lábios espessos. Enfim, isso, no meu ponto de vista, claro, isso não é um acromegálico. Alguns autores dizem que, por exemplo, o prognatismo que ele tinha, e a orelha grande, e um que outro sinal, isso possivelmente esteja relacionado aos casamentos entre parentes da época, e que outras pessoas também tinham essas características. E eu ainda digo o seguinte, que ele tem feições que, para mim, são delicadas, e que isso é exatamente o oposto daquilo que a gente chama de faces grosseiras de um acromegálico. Mas, historicamente, ele está associado à acromegalia. Trago outra das minhas doenças, né, das doenças da minha área, no caso, o bócio, e essas duas imagens são da Cleópatra. Pasmem, vocês vejam que aqui nós temos um bócio bem definido, e aqui também, para os meus olhos, ele é bem visível. Isso tudo nós estamos falando ainda na antiguidade. Há pouco tempo eu me encontrei na bem pequena livraria do Museu da Renascença, na França, esse livro chamado Ars Medicina, sobre a situação da medicina no século XVI. E ele tem interessante que no final dele, ele tem referências históricas de homens que se envolveram com a medicina, vamos chamar assim, divididos também cronologicamente por antiguidade grega e latina, Idade Média e Renascença. E é uma fonte interessante de se consultar os nomes desses indivíduos. E chegamos então ao Renascimento, onde ocorreram os estudos anatômicos detalhados. Foram vários anatomistas. Aqui estão citados 4 porque são nomes mais proeminentes: o Da Vinci, o Dürer, Michelangelo e Vesalius, né? Mas existem outros. Eu trouxe para ilustrar uma peça de tamanho bem acentuado, de cerâmica, mostrando o Leonardo da Vinci no meio da corte, o que realmente é risível, porque não combinam as épocas, né? Isso é uma fantasia de quem fez, mas fez uma bela representação. Está no Castelo de Fontainebleau. E aqui a capa do De Humani Corporis Fabrica, do Vesalius, que é um clássico. E nesse período, no Peri-Renascença, vamos dar uma passada sobre as doenças, e eu não pude me furtar de trazer um quadro tão conhecido por todos, tão falado como As Meninas, do Velázquez, que está lá no Museu do Prado, porque esse quadro, na história da arte, quando alguém que não entende como eu lê, fica impressionado de todos os significados, de todos os simbolismos, de tudo que ele tem. E por que eu trouxe? Eu trouxe por causa desta senhora aqui, que era não sei como se chamava, mas uma aia, uma acompanhante da princesinha Margarida.
E eu sempre fui muito impressionada com o facies dela. Vou contar uma pequena história, pelo seguinte, em Sergipe existe uma cidade chamada Itabaianinha, que é chamada Cidade dos Anões, porque lá pela década de 90, um pouquinho antes, em 90 foi quando começaram os estudos endócrinos, com um colega meu, o professor Manuel Hermínio Oliveira, que ele foi estudar dentro de Itabaianinha um pequeno povoado que se chamava, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do povoado, e que tinha uma população predominantemente de anões. Eu vou fazer um parênteses para dizer para vocês que dentro do politicamente correto, hoje a gente não pode chamar anões, assim como a gente não pode falar acromegálicos. São indivíduos com acromegalia, são indivíduos com prejuízo na altura, ao invés de anões. E do ponto de vista de pesquisa, quando a gente escreve, a gente cuida muito, porque tem revistas que já não estão aceitando mais quando a gente adjetiva essas doenças. Mas aqui, entre nós, eu vou comentar como sempre se comentou, anões. Bom, Carretéis é o nome da aldeiazinha dentro de Itabaianinha. Eles conseguiram contar aproximadamente 120 anões, dos quais residem lá hoje entre 70, 80, e eles são de altura bem reduzida, no máximo 1,30 m, 1,30 m e um pouquinho, entre 1,05 m e esse 1,30 m. Tudo isso por causa de uma mutação no receptor do GHRH. Quer dizer, essas pessoas elas não têm deficiência do GH, só que o GH não consegue receber o estímulo do liberador dele, o GHRH, porque está mutado o receptor. Bom, isso tudo porque eles ficaram durante muito tempo isolados nessa localidade, também com casamentos consanguíneos. Se eles receberem hormônio do crescimento, eles vão obter uma altura final normal. Muito poucos aceitam o tratamento, ou aceitaram o tratamento, porque eles são felizes, eles vivem muito bem lá dentro da sua comunidade, não tem nenhum tipo de discriminação, eles exercem várias profissões e continuam casando e tendo filhos. Bom, nas fotos que se vê de pessoas dessa comunidade, eu sempre achei uma semelhança extraordinária entre essa senhora e outros. Essa aqui é só um exemplo desse tipo de nanismo, não é? Então, eu quis trazer como doenças de perirenascença esse caso, porque tem uma história curiosa e interessante ao lado. Ainda quanto ao nanismo, eu trouxe a figura do anão nanomorgante, que está na galeria dele, o Uffizi, pintado pelo chamado Bronzino, né, Agnolo di Cosimo, e que é um quadro que ele está no chão, não na parede, pela simples razão de que vocês passam por ele e na parte traseira tem o morgante de costas. Esta foto é de minha autoria, esta não, foi cedida por uma amiga. E não poderia deixar, então, de falar no gigantismo. Vocês sabem, existem vários autores que pintaram Davi e Golias, né? Esse aqui do Guido Reni, eu acho que é muito interessante essa imagem aqui, e também está na galeria dele, Uffizi. Na época perirenascença agora, depois da Cleópatra, eu estou trazendo novamente o Bóssio. Isso aqui são pinturas do Van der Weyden, né, que viveu no século XV, e que tem pinturas em que todas as mulheres, vocês vejam com atenção, todas as mulheres têm Bóssio, né? Bem claro, assim, não é preciso usar muito imaginação, está muito claro. Isso foi um artigo publicado na Thyroid
de Numa Thyroid de 2015. E chegamos, então, aos séculos XIX e XX, quando a medicina se tornou um tema recorrente na arte, com artistas explorando dor, morte, loucura e os avanços da medicina em livros e artigos científicos. Eu trouxe como exemplo aqui Delacroix, que, na verdade, ele nasceu no finzinho do 1790, não sei o que, eu acho até que foi no 798, mas ele viveu, então, no começo do século XIX, ali nos 1800, e que aqui ele tem um desenho anatômico. Aqui, eu trouxe um outro exemplo desse período, que é o Museu Luigi Cattaneo, de Bolonha. Esse museu, ele é exclusivo para moldes de cera. E lá, ele tem um crânio em cera e um busto do Luigi Marchetti, que foi um acromegálico que morreu em 1808, eu coloquei ano 1800 porque o molde é dos anos 1800, mas ele, o acromegálico, morreu em 1808. E qual é a importância disso? A importância disso é porque, além dessas duas peças que eu falei, eles têm uma terceira, que é um estômago muito grande, dilatado, desse indivíduo, né? E, de novo, qual é a importância? É porque, até então, a acromegalia, quando mencionada, né, era tudo com estudos a partir de ossos. E essa foi a primeira vez que alguém falou de um órgão interno, e a gente sabe que a acromegalia cursa, então, com megalias de outros órgãos. Então, essa é a importância. Eu tinha comentado que vários artistas pintaram Davi Golias, esse é um outro, né, mais característico ainda do que aquele que eu tinha, do italiano que eu tinha mostrado, de Piget, do século XVIII, e que, está aqui, né, aqui é um destaque, um artigo científico publicado em 2000, no qual o autor, ele escreve sobre a razão da morte do Golias. E também é muito interessante, que é o seguinte: segundo ele, Golias tinha defeito de campo visual, né, que é uma coisa muito frequente, não só na acromegalia, em qualquer macro tumor da região celular, porque nós temos, na maior parte das pessoas, ocorrendo bem em cima ali da hipófise, o quiasma óptico, né, o entrecruzamento de fibras. Olha só o que eu estou comentando com o Marconi assistindo, mas é ali no quiasma, então, que é o cruzamento das fibras internas, e o impacto ali pode levar à restrição do campo visual periférico, não é? Então, segundo esse autor, o Golias, que para caminhar tinha um acompanhante que ia indicando o caminho a ele, tinha defeito de campo visual e não viu a pedra vindo em sua direção, e que o feriu mortalmente na fronte. E aqui, nesse período, o bócio, isso que vocês estão vendo é um slide, literalmente como eu tenho numa aula para terceira série, lá no Moodle, né? E que é uma separadinha da aula de hipotireoidismo e arte. E que, na verdade, meia dúzia de alunos viu quando eu preparei a aula, lá no começo do online da pandemia. Depois nunca mais ninguém viu, mas está lá. E esse slide também remete a uma publicação científica de 2018, na Mayo Clinic Proceedings, onde os autores publicaram um artigo defendendo que a Mona Lisa tinha hipotireoidismo. Bom, tem algumas coisas que pode ser que sim, tem outras que, honestamente, não. Então, eles dizem, note a testa alta. Bom, a testa alta tem nada a ver, exceto se houvesse uma perda de cabelos do tipo androgênico, e que daí aumentasse a testa, senão não. Cabelo ralo e grosseiro, sim. Ausência de sobrancelhas, sim. A Mona Lisa tem madarose, né? Não sei de que causa, mas tem.
um chantelasma medial no olho esquerdo, uma protuberância aqui que vocês veem melhor, ó, no dorso da mão direita, que isso poderia ser um lipoma ou xantoma, uma cor amarelada da pele, uma bobagem, não dá para ver isso na pintura, e um possível bócio que eu não enxergo. Mas, enfim, há um artigo científico aventando essa possibilidade de hipotireoidismo e bócio na Mona Lisa. E esse outro artigo, bem interessante, bócio em pinturas da arte moderna brasileira, de que ano ele é? Aqui embaixo. 2019, de 2019, mostrando aqui só pinturas do Di Cavalcanti. E se vocês olharem, todas essas mulheres ele pintou com bócio. Aqui é um escândalo, nem sei qual a razão disso, né? Porque todas as mulheres têm bócio muito pronunciado. Então, nas pinturas no Brasil, isso também ocorreu. Agora já estamos avançando bastante, já quase indo para a reta final, com a representação do corpo humano por artistas daqui. Quer dizer, não necessariamente nascidos aqui, mas artistas que expõem aqui em Porto Alegre. Vocês sabem que eu costumo percorrer as exposições há muitos anos, e então eu resolvi trazer só coisas nossas para vocês verem. Eu vou começar, eu escolhi uma representação de arte visual. Por exemplo, nesta aqui, esboços preparatórios. Isso aqui são esboços feitos pelo Iberê Camargo e que estavam expostos na Vivo como as Árvores, de Pé, de 2023. Então, a medicina como inspiração para um artista, no caso, em esboços. Aqui, desenho. E eu trouxe desenhos de uma mesma artista, que eu já tinha, inclusive, citado, a Fernanda Martins Costa. São 4 exposições diferentes que ela participou, umas em coletiva, outras isoladamente, 2 delas na Casa da Memória, Unimed, o outro no Instituto de Arquitetos do Brasil e no outro no Margs, em diferentes anos, 16, 17, 20, 22, e sempre representando figuras anatômicas. Possivelmente pela família de médicos que ela, vida inteira, vive nisso. Aqui nós temos fotografia digital e acrílica sobre tela, de uma mesma exposição, também ocorrida na Unimed em 2022, temática da pandemia. Então, Bebeto Alves com uma fotografia digital e Bário com 2 acrílicas sobre tela, tudo exclusivamente com temas médicos. Aqui, cartoons. Uma graça. Esse aqui eu acho uma graça. Esse também eu acho uma graça. De Ronaldo Dias, na exposição Sintomas do Humor. Na escultura, um artista que já nos brindou com uma apresentação, Paulo Favalli, na exposição Homo Máquina, esta aqui de 2019, né, com peças em que mistura tecnologia com peças anatômicas. Aqui, Street Art. Isto aqui é um painel do Viaduto Otávio Rocha. As pessoas, assim, se espantam, né? Mas é que as pessoas não costumam andar pelo centro, não costumam parar, as pessoas não costumam olhar, não é? Eu não sei quem é o autor, mas claro que isso aqui está remetendo para o Michelangelo na Capela Sistina. Isso está lá ainda. E aqui nós tínhamos comentado o que a arte pode fazer pela medicina. Aqui eu quero dizer o que a arte pode fazer pelos pacientes, não é? Ela serve como um canal para expressar sentimentos e emoções, quando às vezes é difícil verbalizá-los. Ela serve para reduzir o estresse nos pacientes, e isso é utilizado na arte-terapia. Ela pode melhorar a autoestima do indivíduo, fortalecer as conexões sociais, fazer estímulo cognitivo e pode alegrar
e estimular e fazer bem para a qualidade de vida de pacientes que estão nos hospitais através de artes nas paredes ou esculturas desses prédios. Eu trouxe primeiro aqui, no sentido da arte terapia, quer dizer, os pacientes, aqui, pacientes nosocomiais, esses aqui, todos são pacientes do São Pedro, do Hospital Psiquiátrico São Pedro, não é? E com várias exposições. Esses dois são bem conhecidos. A Natália Leite, né, aqui numa exposição do Centro de Cultura Mário Quintana, em 2022. Aqui o Luiz Guides, que é bem famoso também, visto no Museu da URGS. E esta pessoa eu não conheço muito bem, confesso, Maria Luzia Soares, que ela tem um trabalho que é recortes, patchwork, bordado, coisas bem, não sei se posso dizer mimosas, mas coisas bem bonitas de serem apreciadas. E aqui eu quero falar um pouquinho, quero mostrar aquilo que eu comentei, que nos hospitais pode ser utilizada a arte para, eu vou dizer, a alegria dos pacientes, talvez tenha expressões, alguma expressão mais adequada do que isso que eu estou usando. No Hospital de Criança Santo Antônio, eles têm uma das alas, um andar, em que tem essas pinturas, painéis, são grandes painéis, inspirados no Mário Quintana, né? E Lili descobre as artes. E daí vocês veem a porta dos consultórios remetendo a várias formas de arte, ao cinema, ao teatro, à literatura. São, eu não sei exatamente quantas, eu acho que são 12 ou 13 portas, mas o número é mais ou menos esse, com várias expressões artísticas. E dentro dos consultórios, vocês têm em cima da cama dos pacientezinhos, por exemplo, quando na porta é a dança, vocês têm o painel da dança, quando na porta é a música, vocês têm a orquestra, quando tem o teatro, quando tem literatura, sempre com menções a ditos, frases do Mário Quintana. Por exemplo, aqui, sonhar é acordar-se para dentro, no da literatura. No do cinema, um verso é uma fórmula mágica. Em função dessas todas as coisas, eu não vou me deter aqui, é que tem a vertente do tópico desenvolvido, que eu já desenvolvi em outra ocasião, da integração da arte na formação médica, tá? Que é extremamente importante. Aqui eu vou passar isso por questão de tempo. E aqui, duas fotos do Museu de Anatomia da UFSPA, que é um museu extremamente consolidado, com milhares, literalmente milhares de visitas anuais, principalmente de escolas, e que é muito cuidado, esse museu só anatômico. E para finalizar, eu resolvi acrescentar um pequeno apêndice, porque a maior parte daqueles desenhos de exposições que eu mostrei, eles aconteceram, as exposições aconteceram até março de 2025, março desse ano. Mas acontece que a gente continua visitando, continua vendo, continua adquirindo material, não é? E eu queria mostrar de março para cá, aqui em Porto Alegre, nós tivemos a exposição de mesmo nome, né, Homo Máquina, agora Reloaded, do Favalli, que foi no Museu do Paço, né, e que ele criou uma ideia muito bonita, que aqui nós não vamos discutir isso, mas o Homo habilis, né, o esqueleto do Homo habilis e do Homo cibernéticos, né, muito interessante. Essa exposição, claro, está encerrada. Também encerrada, num dos ambientes da Bienal de 2025, no do Margs, esse indivíduo aqui, esse artista, ele é um turco, e ele trouxe, dentro de um espaço muito grande, de uma ala ali do Margs, malas, quer dizer, valizes, malas, onde ele colocou dentro monitores, e esses monitores tinham essas imagens que se mexem,
e que tem sonorização. Então, por exemplo, o esqueleto tocando uma flauta, e ele se mexe tocando a flauta e tem o som da flauta tocando. Esse aqui toca a sineta, era muito, muito curioso. Enfim, isso aconteceu no Marx, encerrado. Claro, a Bienal do Mercosul terminou no final de maio. Outra série do próprio Iberê em exposição, também fazendo parte da Bienal, que terminou em maio, não tem mais, mas eu trouxe duas que estão acontecendo, né? Essa bem pequena, chamada Trem de Doido, em exposição no Espaço de Artes da URGS, que aqui mostra 3 daquele indivíduo que eu já falei, ex-interno no Hospital São Pedro, o Luiz Guides, e essas 3, se eu não me engano, essas pertencem não ao acervo de São Pedro, pertence alguma coisa de psiquiatria forense, não sei dizer exatamente, mas de outro autor, os 3 da mesma, não se sabe o nome. Está no acervo guardado. Na mesma exposição ainda, acho muito interessante esta obra, esta outra também muito interessante, de pacientes psiquiátricos. E, por fim, Multipalco, Eva Sofer, pertencente lá ao lado de São Pedro, ao lado de São Pedro, foi inaugurada há bem pouquinhos dias, está em plena exposição, uma exposição do Plínio Bernard, motivada pelo fechamento do teatro para reforma. E o Plínio Bernard, junto com outros 3 artistas, foram os responsáveis pelo teto do Teatro São Pedro. Então, eles têm dentro dessa exposição, ali no multipalco, um pequeno balcão que relembra os estudos, inclusive um estudo, acho até que vou postar no Instagram amanhã, porque é muito bonitinho, um estudo da pintura do teatro. Mas, ao par disto, de relembrar a pintura do teto do teatro, tem uma exposição das várias fases do Plínio Bernard, muito bonita a exposição, entre os quais eu acho que eu coloquei 4 quadros aqui nessa foto, mas que elas são 5, tá? Só reconferindo e olhando outras fotos, porque eu não lembro mais. Que é da série Esqueletos, para mostrar para vocês essa fonte permanente de inspiração para os artistas, né? Todas elas são derivações do mesmo tema, tá? Essa é uma exposição bonita, em atividade. Eu espero, eu vou já diminuir, né, para conseguir ver vocês, e eu espero não ter me estendido demais, e estou perfeitamente à disposição para qualquer pergunta, curiosidade ou comentário dos senhores. Muito obrigada. Professora Miriam, foi maravilhosa a sua exposição e nos trouxe muitos conhecimentos. Poderia... Isso. Tá. Bem, a palavra está aberta àqueles que queiram fazer alguma observação, perguntas, comentários, né? E esperamos que nos auxilie para ilustrar mais um pouquinho a tua excelente apresentação. Pois não, nós temos, já estou vendo aqui de mão levantada, Lúcio Spia, que é outra pessoa que eu tenho um bom estoque de fotos, sou grande admiradora da produção dele, e, como eu disse no início, eu fico muito constrangida com a minha falta de conhecimento formal sobre arte, é apenas um gosto e uma sequência de visitas, e eu estou ansiosa para ouvir o Dr. Lúcio Spia, e conto com a benevolência dele. Lúcio Spia, do México, para nós. Pois é, estou aqui no México, Miriam, olha, meus parabéns pela tua exposição, especialmente que foi muito clara essa questão histórica que tu conseguiu trazer para a gente, né? E os detalhes, né? E a importância, assim, da arte, até para
para se fazer até diagnóstico, no caso da Mona Lisa, e quando tu falaste que algumas expressões não tem que se falar, digamos que não é uma correta, que nem a questão dos anões, eu aqui estava falando dos índios, porque eu fui visitar os museus aqui no México, e eles dizem, não, aqui no México não se fala mais indígena, isso é pejorativo, são os povos originários. Então, sabe, essas coisas estão mudando, eles acham que falar de indígena, como existe muito preconceito, e aqui a população, realmente, a parte indígena é forte, então também aqui mudou, e está mudando, e são os povos originários e não indígenas. E realmente, o que me chamou a atenção, sabe, a questão, e vendo aqui os museus também, é como também o museu coloca muito a questão da arte, né? No caso aqui a arte maia e azteca também, eles também fazem todo um estudo e mostram como eles também fizeram mudanças da anatomia do crânio, não é? Então eles colocavam, faziam deformações, né, desde criança, e depois esses crânios que foram encontrados, né, eles são estudados. E uma outra, eu assisti, que eu tive na universidade com os colegas, eu assisti uma apresentação que eu achei bem interessante, e entra nessa questão, assim, como a questão da saúde, da arte, e até a questão da antropologia pode ajudar, porque tem uma pessoa que ela está estudando a questão da alimentação aqui, dos astecas e maias, e daí como é que vai se estudar a alimentação deles? Aí ela pegou e fez um estudo de 400 ossos, ossadas ou dentes, né, dessa população. E daí via, conforme a alimentação, o desgaste dentário era diferente. E aí eles podiam saber como é que era a parte alimentar dessas populações há vários, né, antes, as pré-hispânicas, né, as maias e astecas. Então, tinha algumas, assim, em função da alimentação comum e com a questão mais de carne, então os incisivos se perdiam, a alimentação que era feita mais com a questão mais de coisas agrícolas, alguma coisa assim, daí eram os molares, e também podiam ver a questão também de não tinha a questão do açúcar. Então, é interessante como a gente consegue interferir na questão, estudar a vida das pessoas pré-históricas, né, através dessas formas, dessas técnicas. E realmente aqui, cara, aqui é muito rico, né, e realmente a arte só, como a arte mexe com as relações humanas, né, porque aqui a cidade é toda, eles valorizam muito a arte, e é uma forma, assim, de expressão, e as pessoas realmente têm um lado cultural de valorizar esse lado mais interno, né, das pessoas. Então, achei muito interessante, e olha, e a tua exposição, esse histórico, assim, achei muito bom. Um abraço. Tá. Muito obrigada, agradeço suas observações. É um mundo, né? Isso aí que o senhor está falando, da ligação de arte e medicina, isso é um mundo um pouco explorado, muito a ser ainda. Alguém mais gostaria de fazer comentários, perguntas, observações? Paulo Belmonte Abreu. Oi, o Heitor aqui. Depois o Heitor. Miriam, parabéns, um belíssimo passeio, né, por essa, tanto no tempo, né, quanto nas diferentes formas, seja a arte para a medicina para a arte. Né. Eu só me chamou a atenção do uso dela, para a gente olhar na história. Uma vez eu vi uma aula inaugural da Faculdade de Medicina, sempre uns 10 anos, que era um professor endocrinologista de Ribeirão Preto, eu acho que ele fez sobre quadros de famílias reais da Europa ao longo, e as pragas. Então, era interessante que ele via assim, que a obesidade, quando dava uma praga, não existia antibiótico, tá? O mais gordo demorava mais para morrer. Então, o que se via, assim, quando tinha uma geração de reis, e via porque aí, na verdade, existiam quadros a óleo de várias famílias, né? Então, tinha uma família
normal. Mas aí teve a praga, né, de pestes, morriam os magros e se mantinham os mais gordos. Aí a descendência deles era um sobrepeso, mas os netos eram obesos mórbidos, né? E que tinham menor reprodutibilidade, né? E acabavam, desses, os que eram mais magros, mas vinha uma nova. A gente teve vários séculos, a cada anel tinha uma peste, né? Então foi muito interessante essa, assim que tu viste na área da tireoide, tu olhasse, na área da diabetes também, de quadros de famílias reais mostrando, sim, isso que, na verdade, obesidade e diabetes andavam juntas, mas com o valor adaptativo, no sentido da obesidade, em pragas, é os que mais sobreviviam, mas depois, quando terminava a praga, os que menos sobreviviam, né? E andando assim, então, também, eu me lembrei também, eu estava procurando aqui, mas não deu tempo, de escultura, mas esculturas que se vê muito também na Bélgica, né, que era o Silvio Brabante e o Gigante, não sei se chegasse a ver, o Silvio Brabante que deu, na verdade, era um soldado romano que era muito bravo, e tanto que era muito furioso, e ele derrotou um gigante que pegava o canal da entrada da cidade, tá? E levantava uma corrente e cobrava pedágio. Quando os romanos chegaram, eles eram naturais, eles eram de uma tribo natural dali. Ele tentavam derrotar, mas ele ganhava de todos. E aí esse Silvio, numa batalha, matou o gigante e libertou, abriu as correntes do porto, né, da cidade, e tem uma figura dele segurando a cabeça que é um gigante até, mas não tem características acromegálicas. É um gigantismo, mas e é uma ação muito dramática. Se der tempo ainda eu te mostro essa figura do Silvio. E o Brabante, que era chamado Brabo, né, e virou uma família. Sim. Na Bélgica, e a Brabante, eles não se lembram que vinha do Brabo do latino. Estava muito boa essa viagem, muito rica, né? Parabéns. Obrigada. A gente fica com ciúmes, invejando não ter viajado essas viagens, porque tu mostra assim, coisas em lugares que a gente já teve que não enxergou. Tá? Então, na verdade, dá vontade de voltar de novo e pegar o guia para enxergar essas coisas em Florença e diferentes cidades que a gente passou e nem viu. Tá? Então, parabéns. Heitor Enchel. Oi, Miriam. Parabéns pela aula. Excelente. Eu me permito comentar uma pequena coisa que os meus olhos de obstetra viram. No quadro que tu mostrasse das meninas do Velázquez, tu te referisse à Anãzinha. E eu quero me referir à princesa que está ali. Aqui no meu pequeno livro, Histórias de um Médico, eu comento esse capítulo aqui, ó, as meninas. Nesse capítulo eu falo da figura central do quadro, que meus olhos de obstetra viram. Era uma menina de 7, 8 anos, vestindo um vestido de ancas larguíssimas, as ancas largas. Para ter ideia, essa menina, que é a Margarita Teresa, ela morreu com 23 anos, no parto do seu 4º filho. A mãe dela já tinha morrido de parto. O marido da Teresa, da Margarida Teresa aqui, já era viúvo também, e a mulher dele também tinha morrido de parto. Quer dizer, as mulheres rainhas, princesas, morriam de parto. Por quê? A ideia que se tinha, elas morriam de raquitismo. As bacias eram extremamente estreitas, porque elas evitavam a luz do sol ao máximo. Elas usavam roupas escuras, compridas. Elas não faziam nenhum tipo de atividade física, não tinham comida suficiente e morriam. Bom, mas, para passar adiante a ideia de que elas eram boas parteiras e boas amamentadoras, criaram aquela moda das ancas largas.
Porque o protótipo da mulher ideal é a mulher que tem seios fartos e ancas largas. Ou seja, ela vai ser o veículo da eternidade daquele príncipe que vai ter muitos filhos. Bom, mas as ancas eram estreitas, e para então fingir que elas tinham ancas largas, inventaram esses vestidos larguíssimos. Era impressionante. Nós lembramos bem, aí se tu lembra agora do teu lado da endocrinologia também, a Branca de Neve e a Gata Borralheira, ambas eram órfãs. As suas mães haviam morrido recentemente. Elas eram órfãs. E a Gata Borralheira casou com o príncipe num vestido maravilhoso. Ficasse sem sombra, Heitor. Ficou sem som. Será que alguém fechou o telefone? Não, Não, né? Foi ele mesmo. Bateu sem querer Sim. no microfone. Você ligar. Agora deu. Oba! Então, a Gata Borralheira, ela, por trabalhar, por ser trabalhadeira, por ter atividade física e estar no sol, ela não era raquítica. E o pezinho dela era pequenininho. E isso cabia na sola de sapato, porque as raquíticas sempre tinham os tornozelos inchados e grandes. Tá aí mais uma razão. A minha visão de obstetra, de olhar para aquele quadro e ver aquela moça, tu, como endocrinologista, tu visse a menina do lado de... Tá certo. A Dianazinha, aquela, ou deficiente De altura. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a ti, a nossa querida academia, por essa brilhante aula que nós todos saímos engrandecidos daí. Muito obrigado por tudo. Parabéns. O Marrone, tu está sem som também. Sérgio de Paula Ramos. Bom, Miriam, eu quero me associar às pessoas que elogiaram, porque se deu uma conferência belíssima, enriquecida pelo teu material próprio. Né? E, para deixar o Paulo com inveja, Paulo Abreu, eu tenho tido o prazer de viajar algumas vezes, a Ana e eu, com a Miriam, e realmente você tem toda a razão, Abreu. A gente está visitando a mesma igreja, quando saímos, ela vê coisas que eu não vi, e a ponto que eu brinco com ela, que ela é a rainha do detalhe, né? E uma forma muito enriquecedora. Né? E eu acho que um dos méritos da tua conferência, palestra, foi abrir o campo que a gente ficou com vontade de aprofundar mais em cada das áreas, né? Talvez uma outra palestra pudesse ser assim só da representação psiquiátrica das doenças, e podendo até fazer leitura no vai e vem, como a loucura é vista e como os loucos produzem arte. E aí tem todo o trabalho da Nilza da Silveira, que foi a precursora no nosso meio, né? Mas apenas um comentário para... É para ti, Sérgio. Como é que é? Essa é para ti. Eu não tenho a mesma corrida que tu tens na riqueza da interpretação. Mas, olha, meus parabéns, eu gostei muito da tua apresentação. Muito obrigada. Eu acho que ainda tem o Belmonte, Abreu. Assim como o anão não se fala, eu até questionar, podemos seguir usando, mas assim, não, tem que falar desfavorecido de altura, eu não sei o que lá, o careca é o desfavorecido capilar, mas eu tenho que cuidar, o doente mental, para a gente falar, né, porque ou doenças mentais, é melhor dizer qual é o tipo, até porque, assim, pensando em arte, a arte do paciente com diagnóstico de esquizofrenia, que a gente não diz o esquizofrênico, com diagnóstico, é bem diferente do paciente com transtorno maníaco depressivo ou um depressivo maior, e é diferente da pessoa com um quadro de demência, tá? Assim como também vai ser diferente dos diferentes tipos, até, por exemplo, da pessoa com abuso de álcool e drogas, ele vai fazer álcool, às vezes, dependendo da progressão da doença, desenhos pequenininhos, microscópicos. Então, só cuidado, assim como a gente tem que cuidar indígenas, o mental, na verdade, qual é o diagnóstico que ele tem, e porque a arte é muito diferente. Isso, podemos, com o Sérgio, talvez separar
são diferentes, mas eu acho também outra coisa. Eu acho muito bom o trabalho da Anísio da Silveira, mas ele era também, foi muito importante, mas é um trabalho mais que a gente enquadraria mais de cuidados paliativos, que eram tipo doentes terminais, doentes crônicos, abandonados, e que tu evitava, assim como uma pessoa sequelada, tu faz fisioterapia para que não atrofiar. Então, era muito boa para isso. Mas eu acho que também a arte pode ser usada em doente agudo, e tem vários assim, artistas que a gente pode ver assim, o prenúncio antes de uma crise psicótica, durante e depois. É muito interessante, é muito plástico isso, depende se é crise psicótica ou estado depressivo. Né? Acho que vale a pena até estudar um pouco o nosso grande pintor, esse que do Museu Iberê Camargo, que eu acho que ele tinha características, não sei se manejo depressivo, mas tinha grandes episódios depressivos. Aquele da bicicleta, depois que ele foi envolvido num assaltante que tentou matá-lo, e ele revidou, e o paciente matou, ele fez um quadro depressivo grave, retornou ao Porto Alegre, e as telas retratam toda essa vida dele. Então, só lembrando, assim, acho que é bom, nós temos coisas locais, mas lembrar, assim, que o doente mental todo muito grande, e principalmente também, assim, estado agudo e crônico são diferentes, e o pré-doença, crise e recuperação também, e a arte pode ser utilizada para acelerar essa organização mental, quer dizer, no pós-crise, ou até para um episódio depressivo, tu pode encurtar o tempo se tu estimula a arte, porque ele vai enxergando, a arte ele vai se organizando, ele vai enxergando as coisas dele. Tá? Só isso, Obrigado. Para a próxima reunião. André Aleixo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Miriam. Parabéns. Mais uma peça de exuberância intelectual, como já foi muito mencionado, e percorrendo diferentes áreas médicas, eu percebo que cada área, cada aldeia extrai da arte aquilo que ele realiza no seu dia a dia. Você deu uma aula brilhante sobre aspectos endócrinos que você observou na sua coletânea pessoal de imagens. Foi falado aqui também na observação da loucura, alterações psiquiátricas. Eu, como cirurgião da mão, já assisti vários colegas mostrando a mão na arte ou na pintura, e são aulas incríveis. E hoje que eu faço cirurgia da mão e cirurgia do ombro também, tem material para mostrar apenas esse segmento aqui do nosso corpo humano. Então, essa é a capacidade que cada área tem de olhar para a arte e tirar de lá coisas que possam interagir, como foi o que aconteceu agora. Muito legal. Obrigada. Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais? Observações? Bem, eu gostaria... Não sei se vocês estão vendo aqui, eu compartilhei com vocês. Falou em mão, né? Esse Silvio Bravo, na verdade, ele corrigindo, ele não tirou a cabeça, ele tirou a mão do gigante. Então, falando para o André, incluindo as coisas deles, era o que tirou era a mão do gigante. Tem uma outra cultura do gigante, mas a que ficou famosa foi essa que ele cortou a mão, porque ele decepava as mãos dos que não pagavam pedágio na Antuérpia. E aí ficou conhecido, aqui está ele segurando a mão e jogou e disse, a Antuérpia é livre. Não precisa fechar tudo, apagar, só descer quando tu quer comer. Pode fechar, isso. Descer quando tu quiser jantar. Alguém mais gostaria de fazer comentários? Eu queria agradecer, além da excelência da apresentação, que nos ilustrou muito, fazer 2 ou 3 comentários. Um deles é que aquela exposição que tu disseste no final, de 3 ou 4 peças que eram da universidade, não era na URGS,
era na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Tá? A outra coisa é que aquela estátua de 11 centímetros da parideira da maternidade, eu acredito que ela foi descoberta em Malta. Não. Né? Acredito. Né? E, por outro lado, aquele quadro do Leonardo da Vinci, que tu botasse em cerâmica, ele, no final da vida, foi para a corte da França, com o rei Frederico I, não, Frederico não, Francisco I, e morreu, inclusive, nos braços do Francisco I. E eu acredito que aquela representação, ela está bem adequada à época desses 1500 e pouco, né, na corte francesa. Bem, a palavra é tua agora para finalizar. Dessas tuas observações, aqui, a minha observação sobre a inadequação daquela peça em cerâmica que tem em Fontainebleau, evidentemente não é uma conclusão minha, isso é fruto de leitura, né? Então eu tenho alguma fonte que diz isso. E a segunda, sobre a Vênus meu Deus, a Vênus de... Não, só um pouquinho. Willendorf, eu estou com o Brand no final, é Willendorf. Willendorf é o nome do local onde ela foi escavada, em 1908. Então, eles acham que talvez tenha ido para lá do norte da Itália, e não de Malta, do norte, em função da característica do material. Isso também é fruto de uma leitura. Então, e também que tenha vindo da Itália é só uma suposição, porque em função da pedra. Claro, não vou procurar outras fontes, etc., mas não foi alguma coisa assim que foi interpretativa, e sim de pesquisa. Eu queria agradecer muitíssimo pela permanência de você, o convite eu agradeci pela permanência de vocês e pelos comentários, e só frisar que foi uma apresentação muito generalista e que realmente dá para aprofundar em vários tópicos, e talvez alguém se anime a fazer isso, né, no futuro próximo. Eu quero agradecer a todos, apenas isso. Muito obrigada. Muito obrigado por todos que estiveram aqui, que participaram dessa reunião, e agradecer à professora Miriam da Costa Oliveira pelo excelente trabalho que nos trouxe. Presidente, o senhor gostaria de fazer despedida? Não, eu só queria, a Miriam já foi justamente elogiada, agora eu quero elogiar um diretor cultural que estreou essa nova gestão com chave assim de ouro, né, para abrir as portas dessa nova gestão, não podia ter sido melhor escolha. Parabéns, Cláudio, parabéns, Miriam, e até a próxima cultural, no mês que vem. Um abraço. Tchau, obrigado. Obrigada.